pessoal, eu sou o Alisson Mazzoni, estou aqui com o Bruno Flora e o Denis Shigemoto. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o concurso da Petrobras para o cargo de eletrônica que houve em 2012. Vocês vão ver aqui que é uma prova muito pesada na parte da teoria de sistemas dinâmicos e teoria de controle, razoavelmente pesada na parte de elétrica e também pesada em eletrônica, e depois tem algumas questões básicas bem simples de outros assuntos. Então ela já prova, se vocês olharem, já começa com função de transferência e estabilidade, né? A questão 21, e ela tenta varrer todas as áreas todas as formulações de controle. Como você vê na 22, você já tem espaço de estados, e na 23 você tem diagrama de Nyquist, né? Assuntos distantes de controle, né? Na sequência de 3 questões, tentando varrer bastante, concorda? É bastante amplo, né? Eu acho que é uma coisa que nós vamos ver ao longo aí das questões, mas parece que tenta vai todo o conteúdo de ensino superior de controle quando bem dado, né? Quando o ensino de controle bem dado. Aquela questão ali, a questão, o número dela é 22, né? Diagrama de estados, eu acho que foi... Ela não é uma questão difícil de ser feita, né? Mas parece bastante interessante aí a proposta de vir com a parte teórica, né? É uma questão sobre controlabilidade. A pergunta é: esse sistema é controlável por realimentação? Então você tem que avaliar a matriz de controlabilidade. Então aí você vê o domínio de diagrama de bloco, né? Absoluto aqui, você tem mais uma vez, tanto na questão 23, ele aparece novamente na questão 25. Já na 25 é o controlador, né? O assunto é controlador, né? O assunto é controlador. PID, né? Sim. Tá. E a estabilidade dele. Na 26 você mescla o diagrama de bloco com a anotação de espaços de estados, que é uma coisa que não é todo mundo que faz. Não é muito comum. Não é muito comum você ver, né? Mas acontece aqui e a realimentação, a segunda questão sobre, pelo menos, o conceito de realimentação de estados, né? E pedindo malha fechada, hein? Pedindo malha fechada. Maliciosa. Eu achei. Essa você não vê malícia. Eu não vejo malícia, só vejo maldade. E essa tem maldade? Essa tem maldade. Tem maldade. Você tem que achar o K, você tem que achar o vetor de ganhos. Vai, quanto tempo que você leva pra fazer isso aí? 2 minutos e meio. Tá bom, multiplica por 4. Vetor de controle, né? Entendi. Rápido. Que isso? Olha, tem umas questões de processamento de sinais. A 27 que pede para calcular a energia de um sinal. Isso é só conta. Só conta, lembra que eu fiz isso aí na aula? É simplesmente fazer a integral, que define a integral do sinal ao quadrado para determinar a energia desse sinal, e que é um sinal baseado em funções de degrau. Uma outra questão de processamento de sinais que nós passamos é 24 aí, mostra o espectro, pelo menos Fourier, para você identificar ali. Então, aí você tem mais umas questões de... A 28 ali, o que é? Discretização. Né? Discretização, transformada a Z, né? Transformada Laplace para converter para transformada a Z a partir de alguma das regras de discretização. Ali eu acho que é Euler, né? Tá, inclusive fornecido no enunciado da regra de Euler. Então a questão 29 é sobre modulação e amplitude. Isso já é um assunto considerado antigo, né? Um assunto clássico de eletrônica, já não é controle. A questão 30 é uma função de transferência discreta a partir de transformada a Z. E 31, você vê aí. Volta diagraminha de blocos. Mas é discreto contínuo isso aí ou? É discreto contínuo, tem discreto contínuo. A planta ela é contínua, né? Claro, GGS. É verdade, com conversor ali. Tem um conversor, então ele está em K, que é tempo discreto. Veja aí 32, simplesmente o uso da transformada Z. E na verdade aí é para aplicar o teorema. Isso é uma coisa muito importante. O teorema do valor final cai muito. Cai controle. Independente. Cai para processamento, cai para o cargo de automação, para o cargo de elétrica. Terminais e dutos. E essa questão 32 é o teorema do valor final discreto. Certo. Olha lá. Teorema do valor discreto. Aí nós saímos de controle, né? Nas questões 33, 34, 35 e 36 nós estamos dando com redes de computadores. Que é importante ter uma base conceitual de redes aí reforçada, né? Sim, embora são poucas questões mais superficiais, é importante ter. Puxa os protocolos, né? Os padrões utilizados. E 13, né? A 37 aí vocês veem instrumentação. Um pouco de circuito, né? Instrumentação, mas instrumentação no contexto do circuito. A ponte de Wheatstone para leitura de alguma coisa. No caso ali é uma ponte, né? Tem um
conversor analógico digital, a 38, mas... Que é também um pouquinho de instrumentação essa 38, né? Já que tem uma questão, dialoga com a questão da temperatura, né? E uma entrada em tensão, né? Então, sim, também esse caminho um pouco da eletrônica no instrumento, né? Embora ele esteja abordando mais a questão de instrumentação, porque ele está abordando aqueles conceitos fundamentais de instrumentação, que são o negócio tem resolução e ele tem precisão. Ele está avaliando pelo número de bits do conversor AD qual é a resolução dele. Justamente. Questão bem elaborada. Bem elaborada. Então aí nós temos 39, mais uma vez, é um sensor de temperatura. Sim. 40 é um amplificador de instrumentação para sensores analógicos, naquela configuração de isolar as entradas analógicas e amplificar o sinal medido, né? E aí nós entramos no bloco 2, que vai ter eletrônica mesmo, circuitinho eletrônico. Esse primeiro é circuito elétrico, né? 41 é circuito elétrico. Circuito elétrico mesmo. Corrente contínua. Corrente contínua, Corrente né? contínua. Deseja achar uma corrente em amperes, isso aí o que é primeiro ano e segundo ano. Depende do curso. Né? Depende do curso. Primeiro ou segundo ano de faculdade de engenharia. Certo. Aí você tem na 42 um sisteminha trifásico simples equilibrado. Eu acho que em eletrônica não ia cair aquelas teorias de falha de sistema desequilibrado, que elétrica cai. Aqui só cai sistema trifásico se for do tipo equilibrado. Exceto que aqui, na verdade é o seguinte, ele é desequilibrado, mas você só precisa saber o equilibrado e a hipótese de que quando ele não é equilibrado as correntes são diferentes. Então você não vai analisar o desequilíbrio como você faz na prova de elétrica. Exigência é menor, né? Nesse aspecto a exigência é menor. Você só usa o conceito de desequilibrado, não resolve realmente. A 43 é uma questão de circuito chaveado. Nós já conversamos sobre isso. Sim, elétrica nós comentamos um pouco mais, né? Nesse caso nós desejamos saber aí o transiente, né? Então a equação aí, como que consegue expressar aí o regime transitório da chave. Chave. Olha só, Denis, essa 44 aqui. Você tá ali, né? Tá fazendo circuito, tá vendo, você de repente titulação. Termodinâmica. Termodinâmica, título de uma substância, na verdade. Olha lá, massa de vapor. E aí na 45, mais uma vez, para dar mais um tapa na sua cara. Essa parte aí de cilindro-pistão. Envolvendo a termodinâmica também, pedindo para calcular qual que é o calor transferido do processo. A partir das variações do calor interno do vapor, né? Isso, duas questões meio perdidas. Perdidas, né? Eles têm igual bingo, né? Que eles colocam umas bolinhas para as questões. Você compara com bingo, compara com roleta russa. 46 é uma questão de eletrônica combinacional, né? Funções lógicas combinacionais. Sim. Você tem um multiplexador de entradas lógicas. 47 é uma questão de diodo. Temos até um vídeo, eu acho, na internet com essa resposta, essa resolução. E aqui na 48 é mais uma questão que está entre eletrônica e instrumentação, porque envolve um amplificador operacional como elemento eletrônico, num contexto em que ele está servindo de amplificador, né? Sim. E de isolador. Né? Aí você tem aí... Na verdade, não está servindo de amplificador, deixa eu olhar melhor. Ele está usando uma espécie de digitalização do sinal, um comparador. Deixa eu olhar melhor os detalhes da questão. E na 49 é uma questão de filtros, né? Sim. Esse trecho da prova é bastante amplificador operacional, né? Essa questão 49 eu senti uma crueldade nela, porque para se responder mesmo naquele tempo curto que nós esperamos, 2 minutos, 3 minutos, você precisava lembrar da função de transferência padrão do filtro de Salenky. Você lembrava, você respondia rapidinho, senão você tinha de deduzir a mão, e aí era 5 minutinhos. 5 minutinhos que são aqueles importantes quando você está na questão 53 e ainda tem uma prova. Só se torna viável se você já estiver sobrando um tempinho no final e quiser voltar. Ou se você então quer dizer que eu vi uma dica. Uma dica é... lembrar de memória o filtro padrão de Salenky. Só ele e os outros também, né? Os outros essas coisas. Então aí nós temos mais os transistores, né, do tipo CMOS usados como porta-lógica na questão 50. As alternativas possíveis. E aí nós entramos mais em lógica, né, lógica combinacional. Mapa de Carnot, molezinho 51 aí, né, que é para dar aquela relaxada, né? Você está tensionado. Tem uma questão de perspectiva. Para aumentar um pouquinho uma moral na hora da prova, ganhar um pouquinho mais de confiança. Assim. Eu discordo, minha moral só aumenta se eu comer. Relaxar fazendo prova não é para mim. Então na hora que chegar no 51, uma questão fácil, você pega uma barrinha de cereal. Exatamente. E volta a fazer a prova. É hora de fazer a pausa para o lanche.
52 é máquina de estado, né? Aí entra em lógica sequencial. Sim. Assim como o que acontece com o flip-flop dele, para relacionar. Essa lógica sequencial. Então aqui na 53... Opa! Olha lá. Caiu o negócio um pouquinho diferente, né? Bomba de deslocamento positivo. Para o pessoal de elétrica dá um pouquinho de choque aí, então eles retomam um pouco aí da parte de mecânica, né? 53 a 54, que a 54 aí já envolve um pouquinho de hidrostática, famoso OGH, que cai sempre né, quando aborda esse assunto. Veja que interessante que no contexto de máquinas elétricas, né, os livros de máquinas sempre começam com esse tipo de circuito, que é um circuito magnético. É uma situação que você tem uma peça, uma espira, né, produzindo um campo magnético, uma outra peça, elas estão desligadas por um espaço vão chamado entreferro. E esse é o princípio da geração de potência pela conversão eletromagnética dos motores. Então todo livro de máquinas elétricas começa com isso daí. E aí você tem uma relação de quanto que é a força a partir da relação do circuito magnético. É uma questão um pouquinho mais sofisticada, né? 56, 57 é parte magnética, né? Então a 56 aí você tem que apresentar a formulação, né? As respostas do 56 são da forma das equações, né? Que exprimem o resultado. E já na questão 57, né? Nós vamos ter ali que ele pede aí uma pequena análise, né? O que acontece com relação aos movimentos e tudo mais. Então 56 e 57 são acoplados em cima daquele texto inicial, né? E as questões seguintes, 58, 59, 60, elas são questões de estrutura de dados, de computação, algoritmos de estrutura de dados de organização de informação, sobre árvore, sobre ordenação de dados, sobre banco de dados, né? E veja, 63 também, aqui nós temos várias questões sobre computação e organização de dados, até a 64, que é uma questão sobre acesso à memória. E aí depois nós entramos mais uma vez em redes, 65. E 66 é o processamento das interrupções no computador. Então aí nós entramos no final da prova em algumas questões da área de computação. Microprocessadores, microcontroladores. Pipeline, né? 67, o gerenciamento do processador. Sistema operacional, né? Uma parte. Alocação de memória na 68. E 69 memória virtual. A 70, uma questão de probabilidade. Para falar que teve matemática, né? Estava no edital matemática. Então colocou probabilidade. Alguma coisa, não foi igual a elétrica, né? Um monte de integrais, equações diferencial. Nota que nós temos uma carga razoável de estrutura de dados aqui também. Exato. Menor que os outros assuntos, mas ainda existente. E a parte de árvore, né? Sim. É uma prova que ela é bastante densa, né? Igual você falou logo no começo, eu concordo, né? A parte de controle me surpreende aí que eles realmente tentam abordar tudo, né? Tudo. Sistema contínuo, sistema discreto, discretização. Tudo que é abordável, né? No tempo de um concurso, os caras abordam. Eles só não partem para outros caminhos porque não existe tempo hábil, não existe ferramental hábil para eles abordarem. Surpreende o volume de controle porque é uma prova de eletrônica. E o volume de controle ele está equiparado ou até maior que o de eletrônica. É muito interessante. Essa tendência, né? E aí tem algumas questões de mecânica meio perdidas ali, colocadas. Mas se você acertou essas 4, é o mesmo valor daquela questão pedreira de controle, não é isso? Não é isso? Você lembrou do RoGH ali, né? Você está sem fazer nada, RoGH. Você bate aquela questão lá. O mesmo valor de ter usado, de ter calculado a matriz de controlabilidade na questão. Exatamente. Questão qual? Deixa eu olhar aqui. Questão 22. Questão 22. Então tem calculado a realimentação de estados na 26. Parabéns. É a mesma coisa que o RoGH. Muito bem. Cai naquela dica, né, que a gente já passou em outros vídeos de primeiro dar uma folhada na prova e classificando as questões. Com certeza. Fácil, médio e difícil, e tentando resolver as fáceis primeiro, já que os pesos são todos iguais, e nas mais fáceis para garantir as notas. Para garantir, né? Para garantir o 60% aí, depois vai para as pedreiras, né? Não pode ter medo. Não pode começar na salenquinha, no fio do salenquinho. Deduzindo ele, né? Deduzindo ainda. Você pode, né? Mas você vai deduzir, no outro concurso você presta. Exatamente.
bem, então acho que nós fizemos os principais comentários sobre o que é de mais relevante nessa prova, os dois assuntos principais que são os mais profundos e algumas questões de mecânica que sempre estão fazendo figura na prova e que podem servir para garantir alguns pontos. Aguarde nossos próximos vídeos. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal TESA Concursos. Também confira as últimas notícias de concursos públicos no nosso Facebook /TESA Concursos e acesse nosso site www.tesaconcursos.com.br.